Saudações mágicas, eu sou o Cristiano Aro e esse é o canal Meu Eu Mágico, um espaço destinado para a gente conversar sobre expansão de consciência, sobre espiritualidade e sobre poder pessoal. E se você entrou nesse vídeo depois de ter visto o tema dele, das duas uma, ou você ficou curioso sobre o assunto porque você tem uma mente aberta a respeito disso, ou você está indignado com a minha audácia em fazer uma pergunta tão blasfema dessa assim, de forma aberta na internet. Seja lá qual for a sua motivação, fica aqui comigo que a gente tem muito que conversar. A espiritualidade sempre foi o tema central da minha existência, dessa minha encarnação. Sempre esteve muito presente em tudo desde que eu me entendo por gente. Tanto que ela me levou a me tornar pastor evangélico durante 10 anos e também me levou a ser o bruxo que eu sou hoje aqui falando com vocês. E claro que diante dessa trajetória, tem até alguns vídeos aqui no meu canal falando sobre isso, sempre surge a pergunta: mas você deixou de acreditar em Deus? Nossa, mas como é que fica a tua relação com Deus? Como é que você pode deixar de ser pastor e virar bruxo? Você não tem medo? Você não crê mais em Deus? E hoje, depois de tudo que eu já estudei nessa vida histórica e antropologicamente falando, essa pergunta é uma pergunta que me assusta muito. Porque essa pergunta ela reflete um profundo desconhecimento e uma profunda ignorância. E note que eu não estou falando aqui de uma ignorância ligada a qualquer religião que seja. Eu não estou falando que a sua fé torna você ignorante. Eu estou falando de ignorância no sentido de não se compreender enquanto espécie, enquanto raça, de não conseguir olhar para si mesmo dentro de um contexto mais amplo. E eu vou explicar para você por que perguntar para mim se eu acredito ou não em Deus é sinal de uma ignorância e de uma obtusidade profunda e assustadora. Sim, não dá pra gente começar essa conversa sem entender a história da relação humana com o divino. E sim, essa não é uma conversa sobre fé, sobre espiritualidade. Essa é uma conversa sobre entender historicamente quem nós somos e como é que a gente chegou neste contexto, nesse momento da nossa vida religiosa enquanto espécie humana. Quem me pergunta se eu acredito ou não em Deus, via de regra não, absolutamente todas as vezes, é um cristão monoteísta, que não compreende que a sua religião é uma das mais jovens que existem dentro de uma humanidade que tem 2 milhões de anos. Via de regra, esse cristão monoteísta também não sabe que o monoteísmo é muito jovem, tendo surgido aproximadamente 1.800 anos atrás, 1.800 anos antes de Cristo. 1.800 anos antes de Cristo, numa humanidade que tem 2 milhões de anos. E esse cristão monoteísta também não sabe que o monoteísmo é extremamente pouco representativo em termos de religiões. Hoje, nós temos aí 3 religiões monoteístas dominantes, tem algumas outras, mas as significativas são 3 religiões monoteístas dominantes, e a gente tem incontáveis religiões extremamente mais antigas que já existiam muito antes do cristianismo e que hoje têm suas derivações neopagãs, que são muito mais antigas e são muito mais numerosas e muito mais representativas numericamente falando. Então vamos lá, vamos nos despir agora da nossa pequena individualidade e procurar enxergar o mundo não da nossa janela, tá? O mundo é isso que eu vejo pela minha janela aqui. Vamos tentar entender o mundo de cima, como se a gente estivesse num contexto mais amplo. A história do ser humano em relação ao divino surge da necessidade que o homem primitivo lá atrás tem de explicar as coisas que ele não compreende, né? Por que as plantas crescem? Por que os animais respiram? Por que o sol aparece todos os dias, depois à noite aparece? Então o homem começa a ter uma necessidade existencial de explicar essas coisas. E aí surge a nossa relação com o divino. A partir daí surge o animismo. O que é o animismo? O animismo são as primeiras relações que o homem estabelece com coisas que estão ao seu redor num contexto místico. Então o sol não é apenas um astro, né? Para quem não tinha esse conhecimento, né, do que é a Terra, do que é o céu, o Sol passa a ser uma divindade, porque ele aquece, porque ele faz as plantas crescerem. Assim como a Lua também passa a ser uma divindade, assim como a montanha passa a ser uma divindade, que a montanha é alta, tem coisas ali que ninguém conhece, é difícil chegar nela. Assim como o rio passa a ser uma divindade, afinal de contas eu dependo dele para estar vivo, eu dependo dele para plantar, para colher. Essa relação, o animismo, né, essa primeira relação do homem com a natureza
ao seu redor, tratando a natureza ao seu redor como se fossem personificações de algo que ele não conhece, é maior do que ele e do qual ele precisa, ou seja, algo divino, vai evoluindo. E o homem começa então a dar nome para essas coisas, e o homem começa a atribuir a cada uma dessas coisas poderosas e importantes que ele vê na natureza, forças ou seres que estão por trás delas que ele não vê. Então o Sol não é mais só o Sol é um Deus que aparece como Sol. Assim como tem alguém ali, um ser, uma divindade, que faz com que o rio exista, tem um ser, uma divindade que faz com que a montanha exista. E assim essa relação vai crescendo e o homem vai se distanciando das coisas em si visíveis e vai se aproximando cada vez mais e dando nome, dando identidade, dando personalidade para as energias que ele atribuiu a essas coisas. Então, os deuses que estão por trás do sol, da lua, da montanha, do rio, passam a ser deuses independente dessas coisas todas. E aí as religiões vão se organizando. Tá? Quando surgem as civilizações, há mais ou menos 4.000 anos atrás, ali com os sumérios, né? As civilizações começam a surgir, a gente aqui está falando de civilização, povos organizados que começaram a aprender a escrever. Tá? Essa é uma definição bem simplista, bem chula até, mas aqui nesse vídeo ela vai servir. Quando as civilizações começam a se organizar, né, essa relação com todos esses deuses, cada um representando uma coisa diferente, vai se organizando. E aí nós temos os primeiros sistemas religiosos que existem. Dá para perceber, então, que historicamente, antropologicamente falando, não tinha como ter um Deus só, porque tinha muitas coisas ao redor do homem que eram importantes para ele. Né? A primeira religião monoteísta que nós vamos ter é o judaísmo, que surge ali quando Abraão foi chamado pelo Deus judaico, lá por Yahvé, para ir para Canaã. Aí surge então a primeira religião monoteísta, tá? Que é o judaísmo. E nesse meio tempo, tá? Nós temos uma coisa que é muito pouco, a gente fala muito sobre monoteísmo e sobre politeísmo, mas existe um termo chamado enoteísmo, que é um termo que denota nesse processo de evolução da religião, povos que acreditam em vários deuses, mas que tem um Deus que se destaca, tem um Deus supremo, tem um Deus maior, tem um Deus mais importante. Existem várias outras divindades, mas existe um Deus mais importante do que todos eles. Tá? Também vale lembrar que dentro desse contexto do enoteísmo, teve um faraó, chamado Akhenaton, por volta ali do ano 1300 no Egito. Todo mundo sabe que o Egito é extremamente politeísta, né? Mas teve um faraó, e ele, acho que ele foi Amenhotep IV, mas ele é conhecido como Akhenaton porque ele era aquele que adorava Atom. Então ele decidiu que tinha um Deus ali que não era só mais importante do que os outros, que era único. E aí diz a história que esse Deus chegou a fazer uma perseguição religiosa a vários templos e a vários sacerdotes egípcios que se dedicavam a outros deuses, mas o reinado dele durou muito pouco tempo, tá? E depois que ele morreu, isso foi veementemente rejeitado por toda a população, principalmente pela população comum, né? As estátuas dele, segundo consta, foram até destruídas porque as pessoas rejeitaram essa ideia do monoteísmo e voltaram a trabalhar com todos os seus outros deuses. Por que eu estou contando toda essa história? Eu acho muito importante que essa história fique clara. Porque não houve um momento em que alguma divindade simplesmente se manifestou para a humanidade como sendo o Deus Supremo, como sendo Deus. Deus é uma designação para a gente se referir a forças que estão acima da gente, das quais a gente precisa. E o homem, desde que ele se entende por gente aqui nessa humanidade, ele precisava explicar a sua existência. E aí ele foi criando várias formas de se relacionar com o divino, para não dizer que ele foi criando vários deuses, porque eu sei que se eu falar isso, tem gente aqui que vai se ofender. Mas o homem, ele foi criando então várias formas de se relacionar com o divino até chegar onde nós chegamos hoje. Tudo isso para te explicar que não é possível responder essa pergunta, se eu acredito em Deus, se eu deixei de acreditar em Deus ou não, sem dizer de que Deus você está falando, a que Deus você se refere, né? Para nós, politeístas, o Ricardo vai sair de casa, você fala assim, vai com Deus, ele fala, que Deus? Qual Deus? Certo? Porque Deus não é um nome, gente, Deus é uma designação para a gente se referir sobre algo que está acima de nós, com o qual a gente se relaciona. Não compreender isso
é de uma ignorância muito grande e de um profundo desrespeito para com a possibilidade de fé do outro, principalmente porque a gente está num país laico. Então você pode não saber, mas quando você pergunta assim para uma pessoa, um politeísta, nossa, você não acredita em Deus? Isso é de uma ignorância, isso é de um desrespeito muito grande. Então, não compreender isso é ignorância e desrespeito. Compreender isso e ignorar é a origem das mais terríveis guerras, genocídios e atrocidades que o homem já cometeu contra a própria espécie, contra a humanidade. Nós estamos num momento da nossa evolução que não é possível que a gente vai pensar em retroceder a esse ponto, não é mesmo? Mas enfim, falando um pouquinho da minha experiência, já que todo mundo tem essa curiosidade, e eu acredito em Deus ou não? Se você está falando do Deus judaico-cristão de Yahvé, Elohim, dê o nome que você quiser, porque ele tem vários nomes. Sim, é claro que eu acredito nele. Acredito nele como acredito em vários outros deuses. Alguns deuses, pouquíssimos deuses, eu conheço um pouco mais a fundo e cultuo esses deuses. Nossa, muita gente agora tremeu. Ele cultua outros deuses, ele vai para o inferno. Cultuo esses deuses, trabalho com eles. Alguns eu conheço só de nome. Não sei nada sobre eles, mas eu os respeito profundamente. E aí você vai me perguntar, mas Cristiano, qual é o Deus correto então? Para onde é que a gente vai? Quando eu voltei para Bauru, né, só para concluir o assunto, quando eu voltei aqui para Bauru, como eu tinha muitas coisas para resolver na minha espiritualidade, da época que eu era pastor, eu dobrei os meus joelhos, coisa que eu detesto fazer, mas eu sei que ele gosta que a gente trate ele assim, então dobrei os meus joelhos e chamei Yahvé para uma conversa, para acertar os ponteiros com ele, deixar tudo certo, zerar todas as questões passadas e poder avançar. Então eu acredito nele sim, tá? Assim como eu acredito em vários outros deuses. E aí, qual é o Deus correto então? Não existe um Deus correto. Você tem que crer naquilo que te faz bem. Você tem que acreditar, seguir, se relacionar com aquela divindade, com aquela religião, com aquela fé que te faz bem. Eu atendo um sem fim de pessoas no meu trabalho enquanto terapeuta e também enquanto bruxo, que vivem num dilema porque o coração deles quer ir numa direção, mas eles morrem de medo de estar desagradando alguém, de estar fazendo algo errado. Então entenda que não existe Deus nenhum que vai castigar você simplesmente porque você segue numa outra direção, tá? Porque a sua vida é sua. Você tem autonomia sobre as suas decisões, sobre o que você faz, sobre para onde você vai. Só quem pode decidir o seu destino é você. Então qual Deus é o certo? Aquele que te faz bem, aquele que te agrada, aquele que ressoa com a sua energia. E aí a gente esbarra num outro assunto profundo e terrível, que é o porvir. As pessoas, Cristiano, mas eu tenho medo. O que vai acontecer comigo depois que eu morrer se eu for para o inferno? E se porque eu não servia ao Deus cristão, né? Porque eu me recuso a falar servir a Deus. Me recuso a servir ao Deus cristão e se eu for para o inferno, sabe? Olha, aí, veja bem. Eu não sei nada sobre o porvir. Eu quero até gravar um vídeo especificamente sobre isso. Já tem um vídeo sobre isso no meu canal, mas eu quero gravar outro. Eu não sei nada sobre o porvir. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei se quando eu morrer eu vou ser recebido pelo seu veludo, se eu vou ser recebido pelo meu dragão guardião, se eu vou ser recebido por quernunos. Eu não sei, mas eu não estou preocupado com isso. Sabe por quê? Porque eu não estou vivendo no porvir, eu estou vivendo aqui e agora. E se você precisa saber do porvir para ser um bom ser humano, se você precisa saber do porvir para nortear aqui as suas ações, o seu relacionamento com as pessoas, a sua vida social, seus desejos, suas paixões, desculpa, você não tem um problema com a espiritualidade, você tem um problema de caráter. E não tem Deus nenhum, de religião nenhuma que vai dar jeito nisso. Se as pessoas precisam saber do porvir para nortear como é que eles vão se portar aqui, eles não estão preocupados em ser boas pessoas. Eles estão preocupados em salvar a si mesmos. Eu ia falar um palavrão. Eles estão preocupados em salvar a si mesmos do fogo do inferno. Então o seu problema é um problema de caráter, não é um problema com espiritualidade. E não tem Deus nenhum que vai dar jeito nisso. Assim, para a gente terminar essa nossa breve, mas profunda conversa a respeito de Deus, eu quero citar uma conversa que eu tive com um dos meus mentores na bruxaria, especificamente um mentor de uma vertente dragônica, da qual eu fiz parte durante algum tempo, né, de magia com dragões. Um beijo para você, meu querido, você sabe que é de você que eu estou falando. E a gente conversava muito, né, e filosofava muito. E um dia eu perguntei para ele assim, diz uma coisa, você realmente acredita nos deuses, né, em Tiamat, Kingu, Apsu, ou você acredita que os deuses são manifestações da nossa psique, que nós simplesmente encontramos formas de se relacionar com aquelas energias que estão faltando pra gente,
com aquelas energias que podem nortear a nossa caminhada. E ele me respondeu assim: tanto faz. Não sei se os deuses existem de verdade ou se eles são manifestações da nossa psique. O que importa é se eles funcionam para você. O que importa é se quando você se conecta com eles, você consegue caminhar na direção desejada. Assim sendo, nenhum de nós nunca vai conseguir provar uma verdade absoluta. E este é exatamente o conceito de fé. Para você que é cristão, a própria Bíblia, na própria Bíblia, a fé é considerada a certeza das coisas que não se veem e o firme fundamento das que não existem. Assim sendo, todo tipo de fé precisa ser respeitada, porque elas são igualmente importantes. Porque quem tem fé em alguma coisa tem a coragem de depositar sua confiança naquilo que ele não pode provar. Viva a sua fé do jeito que faz bem para você e respeite a fé dos outros, porque ela diz respeito ao outro e não a você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e não é inscrito, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, não deixa de dar aqui o seu like, comentar alguma coisa e daqui 15 dias a gente está de volta com outro tema.